Os mistérios de Deus. Quais são os mistérios de Deus e para quem estão destinados? Durante anos estas duas perguntas me inquietaram. Entretanto, compartilharei o dia em que tive a alegria de receber essa revelação do Senhor, a qual compartilharei com você. Como não existe verdade sem fundamentação bíblica, mostrarei por meio de diversas passagens das Escrituras esse maravilhoso assunto. Aqueles que temem. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Temer o Senhor não é ter medo, nem receio dele, mas respeitar sua palavra e praticá-la. Os cristãos que dizem temer a Deus, mas desobedecem às ordens dele, mentem. O segredo do Senhor é somente para aqueles que o temem. A nossa aliança com Deus nos dá o direito de ter o entendimento da obra completa que o Senhor Jesus fez no Calvário. Levou sobre si as nossas enfermidades, dores, transgressões e iniquidades, e o castigo que estava sobre o Senhor Jesus nos trouxe a paz. Por isso, não temos mais de sofrer coisa alguma, porque o Senhor Jesus já padeceu em nosso lugar. Quando a palavra de Deus declara, e ele lhes fará saber o seu conserto, está mostrando que o Senhor dá a conhecer aos que o temem o que lhes pertence pela aliança que tem com ele. Você pode questionar. Em Deuteronômio 29:29 lemos: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então será que o segredo do Senhor não pertence só ao Senhor? De fato, as coisas como é a glória, como será o galardão de cada um, etc. Mas as reveladas, isto é, a sua palavra, são para todos os que o temem de geração em geração. É-nos dado conhecer. Mateus 13:11. Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por esse texto vemos claramente que existem dois grupos de pessoas. Ao primeiro, formado pelos filhos de Deus, é dado o direito de conhecer os mistérios do reino dos céus. E que mistérios são esses? O modo como Deus cura, liberta, salva, santifica, protege, batiza com o Espírito Santo, enfim, faz a sua obra, são exatamente esses segredos que Deus quer que desvendemos, aprendendo a pôr em prática o seu poder da mesma forma como o Senhor Jesus o fez em seu ministério terreno. Existe ainda o outro grupo, formado por aqueles a quem não é dado conhecer os mistérios de Deus. Quem seriam esses? Os que não temem o Senhor, quem não guarda a palavra, quem não crê na palavra, não pode ser considerado amigo de Deus e partilhar de seus segredos. Somos dispenseiros. 1 Coríntios 4:1. Como podemos afirmar que alguém é honesto? Observando que tal pessoa vive sem fazer atos desonestos. Da mesma forma, como a sociedade poderá nos considerar ministros de Cristo? Isso ocorrerá se agirmos da mesma forma que o Senhor agia, fazendo a obra de Deus. Ser cristão é ministrar a palavra de Deus, orar pelos enfermos e repreender os demônios em nome de Jesus, é realizar as mesmas obras que o Senhor fazia. Somos ministros de Cristo para sermos dispenseiros dos mistérios de Deus, e isso significa, por exemplo, fazer a oração da fé em favor de um doente. Quem não tem fé para ministrar aos aflitos, em nome de Jesus, é apenas simpatizante do cristianismo, um filósofo cristão. Cristo, o maior dos mistérios. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. O apóstolo Paulo tinha muito prazer em padecer os últimos sofrimentos que o Senhor Jesus tinha de suportar pela Igreja, a qual é o corpo de Cristo. Na cruz, o sacrifício de Cristo foi completo, mas em relação à Igreja, ainda restam alguns sofrimentos destinados a todos que fazem parte dela. Não transmitirmos a palavra de Deus, quantas vezes somos achincalhados, rotulados de malfeitores e até de ladrões. O apóstolo Paulo dizia que, com alegria, sofria tudo isso, todas as calúnias, difamações, chicotadas, dentre outros sofrimentos, porque sabia que era ministro segundo a dispensação de Deus. Colossenses 1:25a. E por que Paulo parecia? Para cumprir a palavra de Deus. Colossenses 1:25b. Qual tinha um objetivo? Me ensinar a palavra de Deus. Mas, o que afinal a palavra de Deus é? Será talvez uma simples mensagem, um meio de comunicação como a nossa própria palavra? Não, a palavra de Deus é muito mais do que isso. É um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1:26. A palavra de Deus é um mistério que esteve oculto durante séculos, o qual nos foi revelado. Grandes homens de Deus como Abraão, Davi, Sansão, Gideão, Daniel, reis e profetas do Antigo Testamento não puderam conhecer esse segredo, a palavra de Deus, e você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
O maravilhoso e glorioso mistério do Senhor revelado ao mundo, a palavra de Deus, é a presença de Cristo em nós, que o recebemos como Senhor, o que nos torna capacitados para ser vencedores neste mundo e ainda nos dá a plena certeza de que, um dia, moraremos com Ele na glória. O mistério do Senhor, a palavra de Deus revelada em Cristo, não pode ser compreendido de um modo racional, intelectual, mas somente por intermédio do Espírito Santo que abre o nosso coração para que recebamos o Senhor Jesus e seu ministério de cura, ensino, libertação e salvação. Em Colossenses 1:28, Paulo nos diz de que forma ele anunciava a palavra de Deus, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O apóstolo divulgava o Evangelho admoestando brandamente, aconselhando, exortando, despertando as pessoas, e isso com a sabedoria que vem de Deus, e não com a própria inteligência. Devemos ensinar as revelações da palavra de Deus para que possamos apresentar todos os irmãos perfeitos em Jesus Cristo, santos, humildes e puros, levando-os a se curvarem somente diante de Deus e a serem intrépidos diante do inimigo, porque creem na palavra de Deus e fazem a vontade de Deus. Como Paulo suportava as lutas e sofrimentos em favor da igreja e obtinha sucesso em seu ministério. Colossenses 1:29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A força, a eficácia no combate do apóstolo Paulo estava no poder de Cristo que operava nele. O grande combate. Colossenses 2:1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quando passamos a conhecer os mistérios do Senhor, à medida que aprendemos a usar o seu poder, entramos em combates espirituais, nos quais temos de usar o poderoso nome de Jesus para que o poder de Deus entre em ação e desfaça o mal. Paulo combatia pelos cristãos de Laodiceia e por nós, os que sequer vimos sua face. E você, o que tem feito pelo que estão presos à prostituição, às drogas ou a outros vícios? Porque Paulo combatia. Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Veja como a versão bíblica da Nova Tradução na linguagem de hoje, a NTLH apresenta esse versículo. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. Isso é maravilhoso. A razão do combate é ficarmos cheios de coragem, e também bem tornarmos outros repletos de ousadia em Cristo. Paulo intercedia pelos cristãos, consolando-os, para que não se desviassem do caminho, unidos em amor, pois, só assim, poderiam ser enriquecidos com a segurança do segredo de Deus, Cristo. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus nos traz segurança. Por fim, o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2:3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, quem é a chave que abre a porta dos tesouros da sabedoria de Deus? O Senhor Jesus. Se você quer se tornar um cristão cheio do conhecimento divino, alguém que partilha dos segredos de Deus, que sabe usar a palavra de Deus contra o mal, e o nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, tem o mistério de Deus como Senhor de sua vida, Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a chave do tesouro, o maior dos segredos de Deus, a palavra de poder concedida aos que o recebem. Se entregue ao Senhor completamente e seja um vitorioso em nome de Jesus.